Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conferência Aberta, que lhe faz companhia nas tardes de quarta-feira, aqui na Regiões TV, até por volta das 4h30. Terra Santa, um novo diálogo é o nosso tema desta semana. São meus convidados e ao meu lado direito Manuel Cunha, da Amnistia Internacional, do Grupo de Matosinhos, seja muito bem-vindo. E ao meu lado esquerdo tenho o Padre Lino Maia, da CNIS, também muito bem-vindo e obrigada aos dois por terem aceitado o convite para estarem neste Conferência Aberta. A Terra Santa é o berço de 3 religiões monoteístas, uma terra marcada por vários conflitos ao longo da sua história. Agora há sinais de um novo diálogo. É dessa aproximação, promovida pelo líder da Igreja Católica, que vamos falar nesta tarde. Padre Lino Maia, começo por si e por lhe perguntar, de facto, se o surpreendeu de alguma forma esta visita a Amã, a Belém, a Jerusalém, do Papa Francisco, logo no primeiro ano do seu pontificado. Não me surpreendeu, aliás, começam a não surpreender as surpresas deste Papa. É um Papa muito simples, tem gestos muito simples, mas muito eloquentes. Ele veio mostrar que, de facto, não veio para o Vaticano para reinar. Ele veio, sobretudo, como um pastor para servir. E quem, de facto, quer servir, e ele parece que está nessa atitude, tem gestos muito simples. Este encontro foi já decidido há cerca de um ano. Ele tinha mostrado interesse junto ao muro de Jerusalém, do templo, encontrar-se lá com um rabino e com um muçulmano, darem-se as mãos e, portanto, foi marcada esta data, coincidiu praticamente com uma outra data muito importante, que foram os 50 anos do encontro de Atenágoras com Paulo VI, que, sem dúvida, marcou, não se tem falado muito desse encontro, mas marcou, de facto, uma época diferente. Tinha acontecido o Concílio Vaticano II, a Igreja Católica começou a dar passos no sentido de se colocar uma igreja entre as igrejas, e hoje diria, com este gesto do Papa, a Igreja situa-se entre religiões, entre igrejas, não muçulmana, não católica, nem cristã, mas também muçulmana e judaica, numa perspectiva muito mais humana, muito mais de encontro entre as pessoas. Eu recordo-me de uma frase que este Papa em concreto diz que uma visão deturpada da globalização leva-nos a pensar que somos todos iguais. Uma visão mais consistente da globalização, evidentemente, abre-nos ao mundo em geral, mas leva-nos à conclusão de que somos todos diferentes. Ninguém é totalmente completo, e eu também diria que todas as religiões estão ao serviço do homem, ao serviço de Deus ou do homem no seu encontro com Deus. Claro que eu sou católico, é evidente que estou absolutamente convencido da verdade do catolicismo, mas não a vejo como uma religião prepotente sobre as outras, vejo como um serviço do homem e de Deus, dando-nos as mãos. Provavelmente todos estamos à procura, ninguém tem a verdade total, parece que só se encontra, de facto, no encontro com Deus. É engraçado falar-me também e curioso falar-me no Papa Paulo VI. Há um boletim da Embaixada da Palestina aqui em Portugal que fala exatamente desses laços entre a Igreja Católica e a Palestina, realçando o papel de Paulo VI num primeiro momento em que começam a existir os primeiros colonados, em que também existe ali as primeiras pressões sobre o povo palestiniano. Acha que a Igreja sempre manteve ao longo do século XX e agora ao longo também do século XXI esse estreitamento de laços e essa preocupação por aquela região em específico? Claramente que sim. Era por vezes questionado, a partir de uma peça de teatro que apareceu no final do século XX, foi posta em causa a postura de Pio XII, sobretudo em relação a todo o mundo judaico e particularmente durante a Guerra Mundial, mas com estudos que tem havido, e a Golda Meir, na morte,
no final do seu mandato à frente de Israel, dizia isso mesmo. A Igreja, de facto, sempre, e é a sua missão, a Igreja sempre se viu numa atitude de serviço e de comunhão entre as pessoas. Isso foi claro e diria que com particular insistência desde o final do século XIX, com a Revolução Industrial e com um voltar da Igreja mais para as questões sociais, para as questões humanas, com Leão XIII, a Igreja primeiro procurando de facto prestar particular atenção aos trabalhadores, ao capital, pondo o capital ao serviço da pessoa e não a pessoa ao serviço do capital, e depois no século XX com as duas guerras mundiais, com todo o movimento que houve, a Igreja colocou-se de facto, e tinha que ser assim, no seu lugar, ao serviço da comunhão entre as pessoas, do encontro entre os povos, e Pio XII claramente que teve um papel importante, e a partir então do Concílio Vaticano II, no final, princípio da década de 60, em que no Concílio Vaticano II muito se insistiu na abertura da Igreja ao mundo, que não numa atitude, repito, de reino, de predomínio, mas de serviço, então claramente que a Igreja tem sido um bom contributo para a pacificação, para o encontro dos povos, para esta comunidade universal que somos. Manuel Cunha, é da Amnistia Internacional. Naturalmente a Amnistia está atenta a este problema na faixa de Gaza. O que é que tem sido feito pela Amnistia Internacional? Qual é o papel na faixa de Gaza? Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro de tudo, gostava de agradecer o vosso convite à Amnistia Internacional para discutirmos este problema e fazer uma referência para corrigir uma questão. Eu sou do Grupo do Porto, sou coordenador do Grupo do Porto. Relativamente ao assunto, eu queria dizer que a Amnistia Internacional vê com bons olhos todas as iniciativas que caminhem para a paz, para a resolução dos problemas. E, portanto, o encontro que houve em Roma é muito positivo. Já papas anteriores tomaram posição a favor da paz e pela resolução do problema israelo-palestiniano, mas como é um assunto muito difícil de resolver, tem demorado muitos anos e ainda não foi resolvido. E, portanto, nós aguardamos com expectativa que este encontro venha a dar resultados. Queria dizer também que nós somos independentes das religiões e, por isso, o que nos faz pensar sobre o assunto, sobre esse encontro, é o caráter da busca de uma solução para a paz. Até porque há mais religiões e bem importantes no mundo que não estiveram nesse encontro. Mas isso não é importante. O que é importante é que se trate do problema da paz e que se resolva rapidamente, porque há milhões de pessoas em sofrimento todos os dias. E isso é inadmissível. Pode ser a partir daqui que existe este novo diálogo, mas acredita numa resolução do problema a médio prazo, quando já ao longo dos anos 90 tantas tentativas para a paz, tantos acordos acabaram por falhar e acabaram por ser desrespeitados por ambas as partes? Ora bem, quem está na luta tem que acreditar sempre numa boa solução. E a Amnistia está na luta pelos direitos humanos, pela paz, e, portanto, não se põe a questão se acredita ou não acredita. Faz parte do nosso trabalho desenvolvermos as iniciativas na busca da paz. E, portanto, nessa perspectiva nós acreditamos. E podemos até refletir com o passado, e verificar que situações muito complexas também foram resolvidas. Estou-me a lembrar agora, neste momento, de Timor, que há uns anos atrás também foi um problema gravíssimo e acabou por ser resolvido, e já agora aproveito para dizer que também com um bom contributo da Igreja Católica, que o Bispo Ximenes Belo, penso que já foi vosso convidado aqui, e isso é um exemplo como vale a pena lutar pelos objetivos da paz, pela superação dos problemas entre os povos, porque não há outro caminho, e mais tarde ou mais cedo a solução será encontrada. É pena que, entretanto, o sofrimento aconteça, milhões de pessoas estejam todos os dias em sofrimento e não se busque a solução para mais rápido, ou melhor, para já.
Isto é, já é que era bom, mas o tempo que for necessário. Mas quero dizer também que a Amnistia Internacional tem dado um bom contributo na procura de soluções, mas até agora não tem conseguido, de facto, a solução final. Vamos ver como vai ser no futuro. Qual é que tem sido o trabalho da Amnistia naquela região? O que é que fazem em concreto? O que é que tem sido feito? Olha, a Amnistia Internacional pauta o seu trabalho nomeadamente por dois aspectos, que é o estudo dos problemas, depois a denúncia e a utilização das chamadas petições para pressionar os governos perante os problemas. Portanto, isto é a base do trabalho da Amnistia. E a Amnistia Internacional tem feito isso junto naquela região, na Palestina, tem feito muitos relatórios sobre os problemas que lá acontecem e tem promovido muitas petições a nível internacional, e Portugal também tem acompanhado essa questão, no sentido de pressionar as entidades envolvidas, e neste caso são as autoridades palestinianas e também as autoridades israelitas, no sentido de que sejam cumpridos os direitos humanos. Esta é a questão fundamental do nosso trabalho. Segundo a sua opinião, qual é a situação, ou seja, o pano de fundo? O que é que tem que ser resolvido para que exista a paz naquele território? Muito sinceramente não sei, mas naturalmente que passará pela busca que todos nós devemos fazer nos caminhos das soluções, nos caminhos da paz, no respeito pelos direitos humanos das pessoas envolvidas. E que ambas as partes compreendam que só pelo diálogo é que se encontrarão soluções. Sem diálogo há sofrimento, morte e outras desgraças que não vale a pena enumerar. Se formos capazes de encontrar soluções, mais rapidamente haverá solução. Porque é a minha convicção que mais dia, menos dia, vai haver uma solução. É pena que, entretanto, milhões de pessoas estejam em sofrimento e milhões de pessoas ou milhares de pessoas morram durante este conflito e que não se encontra uma solução. Quando a solução aparecer, vamos lamentar as mortes, como lamentamos hoje as mortes de outros acontecimentos dramáticos. Exatamente. E que não resolveram. Dou o exemplo de Timor, porque é um exemplo que se passou com Portugal também. Que nós acompanhamos de perto. Mas há outros exemplos que eu podia referir, não é? Até, por exemplo, referir a Segunda Guerra Mundial, que foi um absurdo, que liquidou milhões de pessoas, e onde também judeus passaram muito e foram massacrados, dizimados industrialmente, o que é um absurdo. E, apesar dessa experiência, parece que, lamentavelmente, Israel não está a ter a atitude mais construtiva no sentido de resolver esta situação e ultrapassarmos o sofrimento, porque posso lhe dizer que no próximo dia 20 é o Dia Mundial dos Refugiados. E há aproximadamente 5 milhões de palestinianos refugiados. Isto é um número brutal e dramático. Exatamente, que estão fora da sua terra, deslocalizados, fora também do acesso aos seus bens e a bens também essenciais. Trouxe-nos um vídeo daquela região. De que é que trata este vídeo da Amnistia que nos trouxe hoje, que nós já vamos mostrar daqui a pouco? Trata um pouco da realidade que em muitos pontos da Palestina acontece. E este vídeo é interessante porque coloca várias questões, que é a violência excessiva, por exemplo, dos soldados israelitas sobre os palestinianos, contra pedras há balas. Trata também um assunto particularmente importante, que é o facto das populações palestinianas sofrerem represálias por algumas iniciativas que possam tomar em favor dos seus próprios interesses. E também coloca uma outra questão, que é o problema da água, porque os palestinianos na sua própria terra têm mais dificuldades de acesso à água que os israelitas enquanto potência ocupante. Isto é, os colonos têm mais facilidade em obter água, em ter autorizações para abrir poços, etc., do que os civis, do que os palestinianos que vivem na sua própria terra. Porque a Cisjordânia, desde 1948, quando a ONU decidiu distribuir aquela região por 2 Estados, que a Cisjordânia estava destinada ao povo palestiniano. E neste momento está ocupada por Israel, e Israel mantém uma política complexa
na medida em que cada vez aumenta mais os colonatos, isto é, locais onde residem israelitas, levados para lá, e isso, este é um caldo que um dia qualquer vai ser explosivo, e é preocupante. Mas a realidade é esta, e é esta realidade que nós devemos refletir e encontrar soluções. Vamos então ver esse vídeo. Alerto só para que algumas das imagens deste vídeo podem ferir a suscetibilidade dos telespectadores. Vamos vê-lo. أنا اسمي محمود التميمي طبعا من هذه القرية، مواليد هذه القرية، قرية النبي صالح. يعني قرية النبي صالح كقرية منذ هذا الاحتلال وهي مبادرة دوما في كل مشاريع النضال الفلسطيني. طبعا ما بين هذه الأيام وهذه الأسابيع تزداد وتيرة التصعيد الإسرائيلي باتجاه القرية، هذا الاحتلال الذي يغتال حلمنا ويسرق كل أحلام أطفالنا من أجل غطرسته وحلمه الاستعماري على هذه الأرض. طبعا هذا الجبل اسمه جبل الشهداء، استشهد فيه الأخ رجل التميمي في المنطقة هاي، مطل على مستوطنة حلميش، بيسرقوا أراضينا. طبعا امتداد هذه المستوطنة وصل للشارع الرئيسي، طبعا في سرقة الأراضي، سرقة المياه. احنا جينا هون كرسالة بشكل طبعا ضد هذا المشهد، هو الاحتلال اللي قاعد بيتجمع حتى يقمع هاي الأطفال والمسيرة. وفي نفس المشهد نرى مجموعة من المستوطنين تقتحم هذه النبعة بحماية هذا الاحتلال وحراسته، نكاية فينا ليقولوا أمام أعيننا أننا نسرق أراضيكم، نستطيع أن نمارس ما نستطيع على أراضيكم بقوة هذا الجيش. أي محاولة منكم حتى بشكل سلمي من خلال الأطفال ومن خلال أصواتكم أن نقمعها برصاصاتنا وبغازنا وبكل الأساليب لحماية هؤلاء اللصوص من يسرقون أراضينا. نقول لهذه المنظمة أننا شعب يستحق أن يحيا، يستحق أن يعيش، يستحق أن نقف معه بكل قوة، ندافع عن إنسانيته، عن طفولته، عن حريته وكرامته. منظمة العفو الدولية هي مدافع عن حقوق الإنسان، ونحن صوت يطالب بحقوق الإنسانية. عليكم بكل قوة أن تفضحوا سياسات هذا الاحتلال، أن تحاكموا جنرالات الحرب. E aqui está o vídeo que o Manuel Cunha nos trouxe da Amnistia Internacional e que dá conta aqui da ocupação numa província da Palestina. Manuel Cunha, exatamente vimos ali os problemas que acabou por nos relatar. A Amnistia mantém presença frequente, portanto, na Palestina? Para estar atenta? A Amnistia procura estar em todos os locais onde há violação dos direitos humanos. Depois também os acontecimentos podem favorecer mais ou menos essa presença, mas a Amnistia Internacional tem feito vários estudos e tem publicado. Eu tenho aqui uma indicação de alguns que poderei mostrar aos espectadores, essa indicação, e que os espectadores poderão consultar, mas queria dizer que a Amnistia Internacional, nos seus trabalhos, nas suas investigações, procura ser rigorosa, isenta, e eu julgo que tem sido, e também isso está provado porque se as pessoas consultarem o relatório de 2013 da Amnistia Internacional, verão
que há críticas à Amnistia Internacional sobre a autoridade palestiniana como para o governo de Israel. Portanto, onde houver violação dos direitos humanos, a Amnistia Internacional intervém. Há mais relatórios relativamente a Israel, porque as circunstâncias também de quantidade de problemas que aparecem têm a ver com este problema. Se me der um instante, eu tenho aqui um papel que podia mostrar aos espectadores. Com alguns relatórios que a Amnistia já tem preparados, já tem... São relatórios que as pessoas podem consultar no site da Amnistia Internacional e eu trouxe este papelinho para mais fácil as pessoas tomarem nota. Portanto, podem procurar no site, estará mais, até podemos ler alguns dos relatórios, dos nomes dos relatórios, mas estão disponíveis no site da Amnistia Internacional, na internacional mesmo, e na portuguesa também estarão, Manuel Cunha. É mais fácil encontrar no site internacional. E em português? Em várias versões, em francês, inglês e espanhol, em regra. Exatamente, já vimos então lá em casa. E que relatórios são esses? Olha, neste caso, tenho aqui a referência de 2014, portanto, de fevereiro de 2014, muito recente. há um relatório sobre a violência excessiva de Israel. O título pode não ser exatamente este, o que importa é o tema. Há um também de 2010 sobre demolição de habitações que sistematicamente Israel faz sobre os palestinianos, como um processo de conquista de terreno e como um processo de humilhação também do povo palestiniano. No relatório as pessoas podem ver muitas informações sobre o assunto que não valerá a pena agora referir, mas, por exemplo, há muita dificuldade dos palestinianos também terem autorização para construir. São motivados a construir ilegalmente, devido às circunstâncias, e depois Israel destrói essas habitações parcamente construídas, destrói porque diz que são ilegais. Quer dizer, trata-se de uma pescadinha do rabo na boca, inadmissível, nomeadamente porque Israel tem, de facto, no seu passado, um passado de sofrimento que eu respeito profundamente, desde que tive consciência deste problema israelita na Segunda Guerra Mundial, que me preocupei em estudar o assunto e sempre fui solidário para com os israelitas perante o sofrimento que tiveram na Segunda Guerra Mundial, o dizimar de pessoas, de processos industriais, com processos industriais, e acho que Israel deveria ter uma atitude mais construtiva no respeito dos direitos humanos. Mas as coisas são como são. Mas para que não pensem que eu estou aqui a referir exclusivamente a Israel, quero dizer mais uma vez que sempre que há violação dos direitos humanos, a Amnistia Internacional toma posição. Porque também há violação de direitos humanos por parte dos palestinianos, das autoridades, que nem sempre atuam de maneira adequada, não fazendo julgamentos corretos, uma rápidos. Uma zona de muita tensão. Uma zona de muita tensão. Naturalmente que o ocupado tem que reagir. E isso é uma situação muito complexa. Eu não queria entrar muito por aí, mas de facto há certas situações que as populações têm que reagir. Porque quando lhe causam dificuldades no acesso à água para a agricultura, por exemplo, as populações têm que reagir porque senão morrem. Porque não há subsistência. Precisam de produzir alimentos. Isto já para não, talvez mais na Cisjordânia, já para não falar na faixa de Gaza, que é um grande campo de concentração, vigiado por mar, por terra e pelo ar. E isto é explosivo. E tem que se encontrar uma solução. Explosiva. A verdade é que o Papa Francisco já conseguiu reunir nos jardins do Vaticano em oração, num convite que ele disse, Padre Lino Maia, que não era político, mas que naturalmente tem leituras políticas. O aperto de mão entre Mahmoud Abbas e Shimon Peres, um aperto de mão, uma oração conjunta, isto tem que ter alguma leitura, ou pelo menos o mundo espera que haja uma consequência desta oração conjunta pela paz? Certamente que não imediatamente, isto é um pequeno fermento que vai demorar muito tempo, certamente, a labradar, uma pequena semente, mas eu acredito na importância deste momento, deste gesto. No fundo, aquilo que o Papa quis fazer, e penso que foi muito importante, foi juntar as lideranças israelita, palestina,
e a católica não apenas, a católica também esteve lá, o patriarca Bartolomeu, que é da Igreja Ortodoxa, também foi convidado a acompanhar aquele momento. E porquê estes três? Portanto, no fundo, há o conflito israelo-palestiniano e nós associamos este conflito duas religiões, três religiões, que são exatamente religiões que entroncam, diria, numa tradição comum. São as chamadas religiões abrâmicas. O judaísmo é a mais antiga, que está, diria, mais perto historicamente de Abraão, e por isso o Papa quis que fosse a primeira, digamos assim, a fazer uma oração. A segunda é o cristianismo, que vem do tempo de Jesus Cristo, e depois a terceira, e foi a segunda oração, e depois a terceira que foi o islamismo, que no século VI, com Maomé, que foi então a terceira, e o Papa quis que fosse esta ordem exatamente para evitar quaisquer interpretações menos próprias, né? Disse claramente que era uma oração, não era um ato político. É evidente que isto tem leituras políticas também, mas no sentido nobre da política. O Papa também várias vezes acentua esta ideia. Exatamente, exatamente. A política é o serviço do bem comum e, portanto, não é o serviço do poder ou não é o acesso ao trono, é, de facto, o serviço do bem comum. E é importante, de facto, nós colocarmos a política onde ela deve estar. É evidente que pode haver quem se interrogue, rezar, que efeito prático é que poderá ter. O Papa também se interroga, aliás, ele disse isso ainda recentemente numa entrevista, mas se rezar aos olhos do mundo pode não adiantar muito, não rezar é que não adianta nada. E certamente que eu acredito primeiro naqueles 3, 4 líderes que ali rezaram, porque de facto, apesar dos conflitos, eles encontraram-se os dois, o Shimon Peres e o Abbas, juntaram-se, estiveram os dois nos aposentos do Vaticano, os dois encontraram-se, abraçaram-se, conversaram. Agora, é evidente que há todo um povo por trás e há toda uma história por trás e há muito sangue por trás. Há todo este sofrimento que acabamos por ver no vídeo e que, de facto, o Manuel Cunha nos tem aqui relatado, que é um sofrimento que não pode passar à margem de igreja nenhuma no mundo. Agora, eu acredito que, no fundo, este momento ajudará as pessoas a pensar que, uma frase também deste Papa, mas aliás não tem assim grande novidade, mas é muito importante, é preciso de facto também coragem para fazer a paz, é preciso mais coragem para fazer a paz do que para fazer a guerra, para fazer a violência, e provavelmente nós vimos, aliás, eu queria situar este momento que para mim é de facto muito paradigmático, muito importante, simples, muito simples, mas a grandeza da simplicidade é muito importante. O Papa já tinha tido dois momentos muito importantes, praticamente foi ele pondo todo o mundo a rezar contra uma intervenção americana na Síria e de facto as pessoas começaram a ver que afinal as armas não resolvem tudo, não é? Depois chamou a atenção também e hoje as pessoas começam de facto com muito mais sensibilidade a olhar para o problema destas levas de gente que vem para a Europa, quando ele em Lampedusa falou da vergonha que era aquilo que estava a acontecer. E provavelmente com este gesto, pelo menos estou convencido que de cada vez mais gente, isto vai ser um bocado em cadeia, de cada vez mais gente vai perceber que é mais importante dar um abraço do que atirar uma bala ou uma pedra. E provavelmente de abraço em abraço, de sorriso em sorriso, de lágrima em lágrima, é possível que chegue um momento em que todos dirão basta, vamos então ter a coragem de nos olharmos como irmãos que somos. E para mais, e foi neste contexto que o Papa quis situar a questão, e eu penso que foi de facto bem colocada, até porque de facto há uma tradição comum.
E esta tradição comum é esta visão que há do homem e de Deus, que nem é património dos cristãos, nem dos muçulmanos, nem dos judeus. É património comum. Claro que há outras religiões, já aqui foi sublinhado, muito importantes, mas estas religiões têm uma tradição comum, eu diria que uma cultura que as aproxima muito mais do que as distancia, e portanto é preciso que, doravante, quando nós, e foi aquilo que o Papa também pretendeu dizer com este gesto, é importante que, doravante, quando nós agora nos dirigimos a Deus, quando invocamos Deus, que não seja para que Ele nos faça vencedores sobre o adversário, sobre o outro, mas para que Ele nos faça irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Deus. Eu penso que este gesto foi, de facto, muito importante. E, respondendo diretamente e quase com um sim ou não à questão que coloca, eu estou convencido que, com este gesto, o problema israelo-palestiniano não será, doravante, o mesmo. Terá esta componente. As armas e as pedras, as balas e as pedras, não resolvem tudo. Os colonatos são uma aberração, são uma violência. Temos que fazer pontes entre as pessoas. Já João Paulo II, quando de visita à Terra Santa, disse exatamente o que o Padre Lino Meia está a dizer agora, que é esta terra não precisa de muros, precisa de pontes. Não é? E eu sinceramente que gostei muito deste gesto. Como dizia há momentos, não me surpreende neste Papa, é o Papa dos gestos simples, mas dos gestos que acabam por ser sementes de um mundo que eu espero que seja de facto diferente. Há explicação para uma terra que é apelidada de Terra Santa, para estas três religiões estar permanentemente neste impasse, neste conflito? Explicação a partir de Deus não há explicação. Explicação a partir dos homens. A guerra é feita pelos homens, não é, Padre Lino Meia? Muitas vezes o Papa, ainda numa entrevista que dá, aliás, isto é retomado nas suas intervenções, o Papa não pretende, com este gesto, dizer que a Igreja Católica, por toda a sua tradição, tem um ascendente sobre as outras igrejas ou as outras religiões. Aliás, ele próprio diz que, em nome de Deus, na Igreja Católica, também já houve violência inexplicável e inexplicada. E fundamentalismos há em todas as religiões, infelizmente, em nome de Deus, muitas vezes se mata e as pessoas esquecem-se que a tradição mais recuada, mais fundamental, não fundamentalista, na visão que há de Deus é quando Deus, na descrição do Gênesis, pergunta a Caim o que é que ele fez do irmão, onde é que estava o irmão, e Caim responde-lhe que não era a guarda do irmão. E se isto bem no livro do Gênesis, o que está, digamos, no livro mais antigo das três religiões, é exatamente para nos dizer que nós somos responsáveis uns pelos outros, somos guardas uns dos outros, somos irmãos uns dos outros. E, portanto, não podemos, a não ser que o façamos em vão, não podemos invocar o nome de Deus para nos desfazermos de alguém. Antes devemos invocar o nome de Deus para nos aproximarmos uns dos outros. Manuel Cunha, este é também o Ano Internacional da Solidariedade com o povo palestino. Foi evocado este ano pelas Nações Unidas. Existem algumas manifestações, um trabalho também mais aprofundado este ano, por ser um ano de facto sublinhado até pelas Nações Unidas para este povo? Naturalmente que a Amnistia Internacional dá atenção às comemorações específicas, mas a Amnistia Internacional, acima de tudo, está presente sempre que há problemas. E isso é que caracteriza o nosso trabalho. Independentemente do ano, sim, claro. Independentemente do ano, isso é que é importante. Agora, a Amnistia Internacional faz os relatórios para influenciar os governos,
e também faz petições, como já descrevi no início, que são assinadas por milhares e milhares de pessoas e que depois a Amnistia Internacional faz chegar às respectivas entidades, porque também tem feito petições que são entregues à autoridade palestiniana, porque nem sempre eles têm atitudes da melhor maneira. Sob forma de pressionar também para pressionar os governos, não é? Sim. E, portanto, a Amnistia Internacional está sempre atenta aos acontecimentos e faz relatórios, e relativamente a esta problemática israelo-palestiniana, a Amnistia tem prestado muita atenção e, portanto, não está à espera de algum ano especial, embora haja documentos recentes, já documentos de 2004, como eu mostrei há pouco. 2014, exatamente. 2014, como eu mostrei há pouco, que já tratam assuntos que merecem a nossa preocupação. Vamos falar do problema da água, Manuel Cunha, até porque o núcleo de Matosinhos, é do Porto, sim, mas no vosso blog, pelo menos o núcleo de Matosinhos, não o do Porto, chamava a atenção para a questão dos recursos hídricos naquela região. De facto, às vezes o mais problemático é o não acesso a bens tão essenciais como a água, em algumas regiões da Palestina. Sim, isso é um assunto muito importante, sentido todos os dias pela população. Depois há aspectos estratégicos da água que se tornam as coisas mais complexas, e há até quem pense que o problema da água é um problema fundamental para Israel e por isso leva este país e o seu governo a ter uma atitude de manter uma situação tensa e de manter esta situação para gerir a água e ter acesso privilegiado à água, já que aquela região não é muito abundante. E nós vimos ali algumas imagens, eram áridas, são zonas muito áridas também. Mas há zonas onde a água é abundante e o relatório que eu referi fala sobre isso, e até a água que vem da Síria, na zona ocupada por Israel, e portanto há quem pense também que Israel não faz negociações com a Síria no sentido de abandonar os territórios ocupados e conquistados em 1967 para manter o domínio sobre a água. E a água é um bem indispensável. Nós, na mais pequena coisa, lavar as mãos, lavar uma peça de fruta, a água é indispensável. E as pessoas, de facto, que vivem nestas regiões, Israel atua de forma inadmissível. Eu não sei que palavra é que hei de dizer, também não quero estar aqui a dramatizar excessivamente o problema, mas, de facto, as populações, até na agricultura, têm falta de água. E sem agricultura, sem água para a agricultura, a fome apoquenta as pessoas. Isto não pode continuar. Israel tem que repensar bem, porque Israel está permanentemente a violar os direitos humanos nas mais pequenas coisas. E desta forma discrimina as pessoas pela cor da pele, pela etnia. Israel tem legislação discriminatória, porque dentro de Israel há aproximadamente 1 milhão de palestinianos que são cidadãos de Israel. E tem sido feita legislação discriminando essas pessoas. Não pode ser. O problema é complexo para resolver. É muito complexo. E quando me diz que há discriminação dentro da própria legislação israelita em relação a alguns cidadãos palestinianos, mas a viver neste território... Não. Cidadãos israelitas de origem árabe. De origem árabe. Também são discriminados. Também são discriminados. Como é que isto pode ser explicado à luz da história? Há pouco falávamos do sofrimento do povo judeu na Segunda Guerra Mundial e de como todo o mundo tem que ser, de facto, solidário com a tragédia que acabou por acontecer durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Como é que pode ser encontrada esta explicação? Foram os líderes que não conseguiram caminhar para a paz, a própria paz, uma própria paz do povo em si. O que é que aconteceu? Consegue ver alguma explicação? Sabe, para mim é um pouco difícil avançar perspectivas de ordem política enquanto membro da Amnistia Internacional. Pessoalmente tenho algumas opções, mas enquanto membro da Amnistia Internacional tenho que valorizar tem que manter a sua imparcialidade, não é? Principalmente a ideia de que ambas as partes têm que respeitar os direitos humanos. E é inadmissível que qualquer uma das partes em questão
possa tomar atitudes e tome decisões e faça leis e regras e normas que visam a discriminação das pessoas. Isso é uma violação dos direitos humanos. E nós não podemos aceitar isso. Depois, os aspectos políticos devem ser encontrados pelas partes. Agora, cada uma das partes tem que estar ciente de que o sofrimento que está a decorrer não pode continuar. Porque será estranho e esquisito e absurdo que daqui por uns anos se encontre uma solução e, ao olhar para trás, como já disse há pouco, possamos dizer tantas pessoas morreram, tantas pessoas sofreram e, afinal de contas, agora encontramos uma solução. Porque é a minha convicção que vai haver uma solução. Pode demorar muito tempo. Ninguém pensava que Timor fosse independente. Há momentos da luta do povo timorense em que o próprio governo português não reconhece os dirigentes timorenses, não os recebe no Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, no entanto, o povo lutou, uniu-se e conseguiu um feito extraordinário. Demorou tempo, 1/3 do povo timorense foi dizimado pela Indonésia. E, portanto, por mais que destruam os povos encontrarão sempre soluções para vencer quando são espezinhados. Os povos não podem ser espezinhados. A história mostra muitos exemplos onde as soluções aparecem depois de muito sofrimento. Isso não é correto. É evidente que também há exemplos de povos que nunca conseguiram ou não têm conseguido até agora a sua independência, mas mantêm a sua luta. Estou-me a lembrar o caso do povo arménio, estou-me a lembrar do povo curdo. Mas isto aqui já são aspectos de ordem geral e a mim interessa mais falar na questão da violação dos direitos humanos e como ponto de referência para encontrar soluções. É que se nós seguirmos os tratados internacionais que visam a organização da estrutura mundial, temos instrumentos suficientes para se encontrar soluções para a paz. É preciso que os litigantes o desejam. Mas mesmo para toda a comunidade internacional, quer que se encontre uma alternativa aqui para a paz? Acha que podia haver uma interferência mais forte, mais assertiva por parte das Nações Unidas? Não sei se a comunidade internacional deseja tanto isso. Há muita hipocrisia em dirigentes políticos internacionais de peso internacional. Há políticos que são conhecidos por terem assumido compromissos na campanha eleitoral, políticos internacionais, né? Assumirem compromissos na campanha eleitoral e depois não cumpriram. E, portanto, o dia-a-dia mostra-nos todos os dias exemplos desses. E, portanto, tudo indica que tem que se encontrar soluções pelo debate, pela pressão, pela intervenção de todos os povos do mundo, de todas as pessoas, para que seja mostrado aos dirigentes envolvidos de que não podem continuar assim. Eu não me quero estar a repetir, mas esta é a questão fundamental. É a questão dos direitos humanos, o direito que cada povo tem a ter a sua própria vida, a sua própria organização política, social e económica, o seu território. E isso tem que ser resolvido. Padre Lino Meio, em poucos instantes, porque estamos mesmo a chegar ao fim desta primeira parte, mas acha que há interesse internacional em que este conflito se resolva? O Manuel Cunha lembra que há prerrogativas que existem que estão lá, quer dizer, apontam uma solução, que a solução pode ser encontrada. Eu acredito que haja interesse. Não é fácil, até porque esta questão começou por um problema que foi mal resolvido, mas foi mal resolvido também numa circunstância muito difícil. Há a Guerra Mundial em que há um povo que é dizimado inexplicavelmente, não é? E depois conclui-se que é preciso de facto resolver o problema daquele povo. Agora, também não havia, agora é muito fácil condenar os líderes que então se deram as mãos para resolver esta questão. Mas havia necessidade de resolver muito depressa. Um problema iminente. E já vamos continuar a falar desse mesmo problema. Para já relembro que pode entrar na nossa conversa na segunda parte do programa através do número 220315500. 220315500. Nós vamos fazer agora uma brevíssima pausa neste Conferência Aberta. Hoje o nosso tema é Terra Santa, um novo diálogo. Até já.